Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vamos tratar um assunto, mas sobre dois aspectos. O que nós vamos abordar é o emprego brasileiro referente ao mês de março. Mas antes eu queria fazer uma introdução. Talvez as pessoas com mais tempo de estrada, mais tempo de vida aqui nesse nosso Brasil, se lembrem de uma série que a Globo promovia, se não me engano, na década retrasada. O nome era Você Decide. Eles inventavam um drama, esse drama se desenrolava durante meia hora, uma hora, não lembro mais ou menos como é que era, e no final tinha dois desfechos e o público, através de uma pesquisa interativa, não era interativa, tinha que ligar para um certo número da Globo lá, decidia qual final queria assistir e a maioria vencia. O nome era Você Decide. E agora, voltando à tradição do Fora de Curva de tratar sobre economia, política, nada dessas novelinhas globais, nós vamos abordar, sim, o assunto do emprego, mas sob duas óticas muito diferentes, as duas provenientes de institutos ou centros de pesquisa do governo federal. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, hoje o CAGED, que faz a contabilização do emprego formal do Brasil entre o saldo de contratações e demissões, apurou que em março o nosso país teve um saldo positivo de nada mais, nada menos do que 244.315 empregos formais. É realmente inferior em relação ao que aconteceu em fevereiro, mas sempre há uma desaceleração dessa variável emprego formal de fevereiro para março, então está dentro da normalidade e cresceu razoavelmente acima do que foi verificado no mês de março do ano passado. Então, em princípio, o resultado bastante positivo. Por outro lado, hoje, nessa terça-feira, o IBGE divulgou a sua taxa de desocupação. E o resultado foi, diríamos assim, o oposto da CAGED. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego no primeiro trimestre agora de 2024, ou seja, janeiro, fevereiro e março, avançou 7,9%, ou seja, meio ponto percentual a mais do que outubro, novembro e dezembro. Bom, pode acontecer isso? Pior que pode, a explicação é muito simples. Em primeiro lugar, a CAGED, do Ministério do Trabalho, calcula o saldo de empregos. Pode ser positivo como foi positivo. E o IBGE calcula a taxa de desocupação, ou taxa de desemprego, como nós falamos comumente, que envolve não apenas o número de vagas disponíveis, mas quantas pessoas se aumenta ou diminui o número de pessoas procurando emprego em relação às que estão empregadas. Então, o que pode ter acontecido? Segundo a CAGED, aumentou o número de postos de trabalho e, com isso, muitas pessoas que estavam no desalento, estavam em casa não fazendo nada, pensaram, bom, já que o emprego está bombando, eu vou começar a procurar trabalho também. E quando isso acontece, mais pessoas entram no mercado para procurar emprego, é natural que a taxa de desemprego suba, mesmo que a economia gere mais postos de trabalho. Meio complicado, mas acho que deu para entender. Mas foi isso que aconteceu. Só que não, como diria minha sobrinha, não foi isso que aconteceu. De acordo com os dados do IBGE, o total de pessoas empregadas no Brasil caiu e nós já vamos ver isso. Mas vamos detalhar um pouco essa conversa para ver por que eu quero que você decida qual que é a verdade ou o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no nosso país em março em termos de empregabilidade. Vamos ver primeiro as informações do Ministério do Trabalho da CAGED. Olha só, no primeiro trimestre, segundo essa informação, houve uma enorme recuperação da empregabilidade brasileira depois das naturais dispensas que ocorrem em dezembro por conta do fim daquele período de maior alta da economia brasileira que gera muito emprego temporário. O que aconteceu? Janeiro, fevereiro e março, de novo, segundo a CAGED, houve uma contratação líquida, ou seja, o emprego superou as demissões em 730.821 vagas. Vamos guardar esse número, vou repetir. 730.821 vagas a mais do que no final do ano passado. Agora, vamos para os dados do IBGE que calculou o desemprego, mas para fazer isso, eles também fazem suas estimativas a respeito do número de empregados no país. E olha o que aconteceu. Segundo esse dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro trimestre de 2024, o número de empregados no Brasil
caiu em 782 mil postos de trabalho a menos do que no último trimestre de 2023. Poxa, aí tem uma coisa estranha. Há algo de podre fedendo no reino da Dinamarca. Mas Dinamarca não, vamos deixar os dinamarqueses em paz, está fedendo aqui no Brasil mesmo. Como é que nós temos uma informação que nos dá, no primeiro trimestre, uma alta de 730 mil vagas e a outra, uma queda de 782 mil vagas? Uma é exatamente a oposta, quase a oposta da outra, em mais de 700 mil. 700 mil para cima, por conta da CAGED, 700 mil para baixo, por conta do IBGE. Bom, tem uma explicação para isso. O IBGE faz sua estimativa, que são com dados bastante consistentes, em princípio, a partir não só do emprego formal como a CAGED, mas dos informais e de vários outros segmentos que exercem algum tipo de atividade remunerada. Até empresário entra nessa conta. Mas olha só, então vamos comparar para dar um desconto, vamos tirar esses 782 mil de queda do emprego ou do número de empregados, de pessoas trabalhando, segundo o IBGE, e nos deter apenas nas pessoas, nos trabalhadores com carteira assinada, para ser mais similar ao que a CAGED do Ministério do Trabalho calcula. Aí o que acontece, pessoal? Há um crescimento do emprego com carteira assinada, segundo o IBGE, segundo o PNAD-IBGE, de 11 mil postos de trabalho. Tudo bem, não ficou tão gritante a diferença, mas realmente é abissal. Ou seja, a CAGED fala em 730 mil vagas a mais, quase 731 mil, com carteira assinada, de saldo de emprego positivo, e o IBGE fica em 11 mil, uma coisa bastante ridícula perto dos números do Ministério do Trabalho. Outros dados complementares do IBGE que são curiosos. Os empregados sem carteira assinada registraram queda de 140 mil vagas no primeiro trimestre de 2024, frente ao último trimestre de 2023. Os trabalhadores domésticos, queda de 141 mil. No setor público, que aí também tem empregos temporários, não é aquele concursado, uma retração de 184 mil. Depois, empregadores, queda de 91 mil. Pessoas que trabalham por conta própria, retração de 209 mil. E, finalmente, trabalhador familiar auxiliar, que é uma coisa muito rara, quase não existe mais no país, é muito pequeno, uma retração, uma queda de 28 mil. Ou seja, apenas os trabalhadores com carteira assinada registraram aumento de 11 mil, mas que é praticamente nada perto dos 780 mil apurados pela CAGED. Então, IBGE está dizendo uma coisa, está dizendo que a empregabilidade do Brasil nesse primeiro trimestre fechado em março piorou, enquanto as informações do Ministério do Trabalho falam que melhorou e muito. Quem é que tem razão? Como eu falei, muitas vezes, aumento de emprego pode significar aumento de desemprego também, se mais pessoas vão procurar trabalho. Mas não é o caso. Os números são muito gritantes e diametralmente opostos. Então, entre um instituto com toda a credibilidade e o outro também com toda a credibilidade, os dois não podem ter credibilidade, não podem estar certos ao mesmo tempo. Um está errado, pelo menos, ou os dois estão errados, dois certos não podem estar. Então aí eu deixo o desafio para vocês, que eu sou incapaz, pelo menos nesse momento, posso até intuir algumas coisas, mas eu não me arrisco, não ponho minha mão no fogo para um resultado ou outro. Então eu deixo aquela mensagem da série da Globo, lá da primeira década desse século. Você decide. E por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aquelas pessoas que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu faço o convite para inscrição. Um forte abraço a cada um. Meu até breve, um bom feriado amanhã. Vamos ver se eu faço um videozinho no dia do trabalho, mas provavelmente tratando de outros assuntos. E agora eu me despeço mesmo. Tchau, pessoal.